Para uma descrição básica de um triatleta, poderíamos dizer que são pessoas proativas, que gostam de desafios, que não conseguem ficar paradas e detestam monotonia. Afinal, eles vivem pedalando, correndo e nadando e, de quebra, ainda tem um pouco de musculação ou um treino funcional para dar uma forcinha. E quando tem prova de triatlon, eles já se movimentam para participar. As provas de triatlon são complexas de se organizar e por isso não são tão frequentes. Assim, sempre que há uma prova em vista, esta turma se anima. É a hora de colocar em prática o que se faz nos treinos e o que não se faz também. Coisas que só são possíveis num raro treino específico ou na hora da prova. Uma delas é a natação no mar, onde tudo fica bem diferente da piscina. A natação é uma pedra no tênis do triatleta, né? A maioria tem dificuldade na natação. De outra forma, a natação não faz tanta diferença de tempo numa prova de triatlo. Quanto mais longa é a prova, assim, um Ironman, um meio Ironman, a natação se torna menos importante. Não que ela não seja importante, é muito importante. Depende muito da qualidade e do objetivo do atleta. Se ele quer ser um atleta top, ele tem que nadar junto com os atletas top. Agora, o atleta, ele vai para a prova, sendo que a prova dele é uma prova mais tranquila, mais cadenciada. A natação, ela não vai interferir tanto no resultado final como um bom ciclismo, uma boa corrida. Nas provas curtas já acontece mais ao contrário. Se você tem uma boa natação, você já consegue se colocar melhor. E num ciclismo, quando o monitor vale vácuo, se encaixa com o pelotão, você não corre tão bem quanto um cara que nada mal e corre bem. Você pode correr muito bem, mas dificilmente você vai pegar esse atleta, porque você não tem tempo, né? Você não tem mais distância. Mas nas provas longas já acontece um pouco ao contrário. A gente falando de natação, agora a gente vai ter esse triatlon olímpico de Guaratuba, que é no período de frio, né? As pessoas têm um pouco medo de frio, da água gelada, mas de qualquer forma, aqui em Curitiba todo mundo treina no frio, né? E tem a roupa de borracha também, né? É muito importante que as pessoas saibam que o uso da roupa de borracha vai ajudar, além da flutuação na água, dar uma segurança para a pessoa, saber que ela não vai passar o frio, né, que ela acha que às vezes ela vai passar se ela não usar essa roupa de borracha. Existem algumas temperaturas que a água que você é obrigado a usar roupa de borracha, algumas que é opcional, né, e algumas que não pode. Algumas pessoas, principalmente iniciantes, podem temer o mar. E realmente não se deve brincar com a segurança em águas abertas ou desconhecidas. Mas dá para se divertir e treinar seguro observando algumas dicas. Uma dica que eu posso dar agora é que se você for nadar em água aberta e não tiver gente por perto, você sempre vai em 2 ou 3 pessoas, né? Para caso um possa socorrer o outro, né? E normalmente em provas, o Corpo de Bombeiros vai estar lá, o Corpo de Bombeiros não libera a prova se não tiver condições boas para natação, né? Normalmente ali em Guaratuba, onde vai ser a prova, é uma região de onda, mas normalmente de manhã cedo é um mar bem tranquilo, ele é bem calmo assim, ele é tranquilo, não tem muito problema. E tem um grupo, né? E tem um grupo, né? Você tem muita gente fazendo a prova, então vai ter um pessoal de caiaque que vai junto, tem um pessoal que fica na areia olhando, então tem o pessoal de barco, né, perto das boias. Então, assim, o tempo que eu tenho de triatlo já vai bater quase 10 anos, eu nunca presenciei nenhum problema, assim, na parte de natação. Então, eu acredito que é muito das pessoas mesmo, né, criarem coragem e procurarem ajuda e sem problema nenhum ir pra água lá e se divertir depois, né? Não é fácil ser triatleta. A rotina deles impressiona, afinal não é para qualquer um levantar ainda de madrugada para pedalar e depois de um dia duro de trabalho ter disposição para fazer uma corrida básica ou uma aula de natação à noite. E olha que eles precisam treinar cada modalidade pelo menos 2 vezes por semana. Para quem está focado em apenas melhorar sua qualidade de vida, o treino pode ser levado de forma mais leve, sem tanto compromisso com o rendimento. Mas quem é competitivo e vai em busca de resultados, deve respirar o esporte. Para atletas como Luiz Oddi, de 19 anos, com foco em provas longas como o Ironman ou meio Iron, a dedicação é total. E provas como o primeiro triatlon olímpico de Guaratuba, que acontece dia 30 de junho, devem fazer parte do calendário. Uma prova de Guaratuba, para mim, é como se fosse um treino forte, né? Porque eu estou me preparando para uma competição que vai acontecer em outubro só, dia 27.
Então, até lá eu pretendo fazer algumas competições. A de Guaratuba é uma ótima competição para usar como treino, porque a distância é um pouco diferente da que eu vou participar em outubro, mas só para sentir, testar equipamento, essas coisas. Quando você treina e vai para uma prova, você consegue executar na prova aquilo que você fez no treino? É muito diferente? Bate a pressão da adrenalina, mesmo você não preocupado tanto com pontuação? Na hora da prova, às vezes pode acontecer muito ao contrário do que a gente treinou, né? Eu várias vezes competi muito abaixo do que tinha treinado, tinha feito treinos excelentes e chegou na hora da competição não consegui mostrar aquilo que eu tinha feito, né? Mas para você conseguir fazer isso é só competindo cada vez mais, para você ir pegando manha, né, jeito. Ô Todinho, o que é pior? O que dá mais medo? Correr num tempo muito quente ou num muito frio? Nenhum dos dois é bom, né? Mas eu prefiro o frio, porque o calor, que nem no Sesc Caiobá que teve no começo do ano, estava perto de 35 graus, eu acho. Foi muito difícil a prova. Chegou na corrida, não tinha mais força, estava totalmente esgotado, dor pelo corpo inteiro. E no frio dá para, se você fizer a hidratação tudo certinho, dá para controlar essas. Para aqueles que buscam resultados, pontuações, ranking, também é preciso analisar suas reais condições físicas e focar objetivamente numa modalidade. Guilherme Manocchio, nome forte do triatlon nacional e internacional, é o responsável pelo treinamento de Luiz Oddi e explica um pouco como isso funciona. Como é que um triatleta escolhe as provas que ele vai participar? Acho que tem duas coisas para levar em consideração. O gosto pessoal da pessoa, né? Às vezes ele tem interesse em provas mais longas, quer experimentar uma coisa diferente, e a aptidão física também. Vamos dar um exemplo, quem não tem a natação tão forte vai preferir um pouquinho as provas longas. Aqueles que nadam muito bem e tem a corrida forte no final, o ciclismo não tão intenso assim, vão preferir as provas com vácuo. Então a gente analisou alguns parâmetros e ele decidiu que queria fazer uma prova em novembro, uma de meio Ironman. É uma prova diferente para ele, uma novidade, acho que motivou ele nos treinos e foi o objetivo que a gente escolheu. É um caminho, é uma tendência para o triatleta, como é na corrida de rua, por exemplo, que a pessoa começa correndo 5 km, vai para 10, daqui a pouco já quer 21 e assim vai. No triatlon isso também acontece, ele participa de um short, daí se aventura no Olímpico e daí já quer um Ironman. Qual que é esse caminho? Eu acho que esse é o caminho mais natural e mais certo para o atleta seguir. Porque se ele começar em provas longas, ele acaba deixando de lado várias aptidões físicas de potência e velocidade que vão se transmitir num rendimento melhor nas provas longas. Então, todos os atletas têm que começar com provas menores, trabalhar os fundamentos do esporte, para depois ir crescendo nas distâncias e fazer a distância longa com facilidade, digamos assim. Manocchio é dono de títulos importantes. Foi 5 vezes campeão brasileiro em long distance e ano passado venceu o Ironman 70.3 no Chile, em Pucón, obtendo sua primeira vitória no circuito mundial Ironman. Mas em meio a tantas conquistas, estão também as dificuldades encontradas no caminho. Queria que você falasse qual foi a prova mais difícil que você enfrentou na tua vida e por quê? A prova mais difícil, eu fiz o Ironman da África do Sul, foi ano passado. Eu estava na fase de preparação para o Ironman do Brasil, eu queria pontuar para ir para Kona. Então não tinha descansado tanto ainda, estava com o corpo meio cansado. Aí cheguei na África do Sul, era no Cabo da Tempestade, lá, Cabo da Boa Esperança. O lugar não tem esse nome de graça, não. Tava um dia de tormento, tinha vento 70 km por hora, tava frio pra caramba, chovendo, 6 horas da manhã, eu fiquei assustado já de cara. Aí o mar tava super agitado, água gelada. Normalmente eu levo 45 minutos para nadar, levei 1 hora. Aí no meio do ciclismo já queria desistir, minha bicicleta não passava 30 km por hora. Aí já acabou a minha energia, acabou a minha hidratação, alimentação no percurso. E daí a maratona foi só na raça mesmo, eu chorei muito durante a prova, mas consegui completar e foi um aprendizado assim que eu guardo para sempre. Dia 30 está chegando e o Sport Time vai ver de perto o esforço dos triatletas na primeira edição do Triatlon Olímpico de Guaratuba. Agenda Acesso Cor. No dia 29 tem Circuito Infantil Nadar e Correr etapa Parque Bacaxiri em Curitiba. E em Pouso Alegre, Minas Gerais, tem Circuito Reveza Racing Adventure. Dia 30 é dia do primeiro Triatlon Olímpico de Guaratuba. E tem ainda a 5ª etapa do Campeonato Regional Oeste de Mountain Bike em Cascavel.
e a 6ª etapa do Cicloturismo Bike Shop 2013 em Campo Largo. Julho começa com prova em Manaus, dia 6, tem Jungle Warrior Cross Triathlon de revezamento e Jungle Warrior Night Run. Dia 7 acontece a 3ª etapa do Circuito na Aventura de Mountain Bike em Curitiba. Em Joinville tem a 5ª edição da corrida Todos pelo Diabetes. Em Cerro Azul tem a primeira corrida de Cerro Azul e em Curitiba tem o 3º Circuito Batel de ciclismo. Acesse acessocor.com.br. O Sport Time chega ao fim e, como você já sabe, estas e outras reportagens do programa estão disponíveis na internet. Acesse sporttime.com.br e confira. Para falar com a gente e participar do programa, é só enviar seu e-mail para contato@sporttime.com.br. Envie sua sugestão ou crítica, afinal, aqui a gente fala do seu esporte na TV. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Sport Time e eu espero você aqui, domingo, 19 horas. Até lá! E você, nada? Tenho uma dica para vocês. Vocês vão nadar, procure nadar com técnica, sinta o movimento, sinta a posição do teu corpo na água, as braçadas, alongue bem, finalize bem o braço, procure sentir o seu corpo deslizar na água. Não adianta força, velocidade, se você não tiver uma boa técnica. Para que você alcance todos esses objetivos, procure uma escola especializada, uma escola de natação com um trabalho sério, professores formados em educação física, onde realmente eles têm consciência do trabalho. Apoio Amaral Natação, a única com 7 piscinas. Se você nasceu para ser radical, a X-Store nasceu para você. X-Store, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Store, proteção extrema para esportes extremos. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros 333, bem ao lado da reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 9919-3583 ou envie e-mail para contato@sporttime.com.br.